Bom dia, aposentado! Vamos aprofundar nossa conversa sobre as notícias quentes e, infelizmente, preocupantes de hoje, dia 15 de agosto, a respeito da revisão da vida toda. Antes de mais nada, quero trazer uma informação que pode impactar diretamente o bolso de mais de 122 mil aposentados e pensionistas em todo o Brasil, mas que, na realidade, representa a esperança de milhões. Existe uma movimentação recente e acelerada no Supremo Tribunal Federal que vem mudando drasticamente os rumos da revisão da vida toda. Essa tese, que já havia sido considerada uma vitória histórica e consolidada para todos os segurados, agora enfrenta uma onda de decisões e manobras jurídicas que podem simplesmente reverter direitos já reconhecidos e sepultar as esperanças de quem aguarda por justiça. Se você ainda não está acompanhando tudo de perto, com a atenção que a situação exige, este é o momento crucial para se informar e se posicionar. Nos últimos dias, o cenário mudou de tal forma que muitos aposentados estão correndo o risco iminente de perder o acesso à revisão da vida toda, justamente porque decisões estratégicas, como o pedido de antecipação do trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 2111, colocam um ponto final nos embargos e podem fechar definitivamente a porta para os recursos judiciais que estavam sendo pacientemente aguardados por milhares de famílias. E a notícia mais importante de hoje é justamente essa. O ministro Nunes Marques está prestes a concluir o julgamento da ADI 2111, e o pedido feito pela Advocacia Geral da União, AGU, pode levar o processo a ser encerrado antes mesmo de uma análise mais detalhada e criteriosa dos embargos apresentados pela defesa dos aposentados. Em outras palavras, pode ser que nem mesmo as justificativas e os argumentos técnicos dos segurados sejam considerados antes de o martelo ser batido de forma definitiva. Por tudo isso, e pela gravidade do que está em jogo, quero que você comente aí revisão da vida toda já, para que juntos fortaleçamos essa luta contra a injustiça que está se desenhando contra os aposentados do país. Essa situação não é apenas preocupante, ela é indignante, pois estamos vendo direitos legítimos, construídos ao longo de uma vida inteira de trabalho, sendo ameaçados por decisões que parecem mudar de direção conforme os interesses políticos e econômicos do momento mudam. É uma afronta à segurança jurídica e à dignidade de quem contribuiu para a construção desta nação. Agora, entrando mais a fundo na questão, qual o verdadeiro impacto dessas decisões recentes para quem está na longa e angustiante fila da revisão? Primeiro, é fundamental entender que o julgamento do tema 1112, que tratava especificamente da revisão, foi suspenso por conta do pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Esse ato, embora dentro da normalidade processual, gerou uma série de dúvidas e incertezas para quem aguarda o desfecho do caso. O contexto é o seguinte: lá em junho de 2021, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista quando o julgamento estava empatado em 5 votos favoráveis e 5 contrários à revisão da vida toda. O país parou para aguardar sua posição. Depois de longos 9 meses estudando o processo, Alexandre de Moraes devolveu o caso com um voto favorável aos aposentados, formando a maioria, e aparentemente tudo caminhava para uma solução justa e definitiva. A vitória era celebrada em todo o território nacional. Mas eis que, em uma reviravolta surpreendente e desanimadora, com a mudança de governo, o mesmo ministro Alexandre de Moraes mudou radicalmente de posição. Contrariou seu próprio voto anterior, que fora detalhadamente fundamentado, e, nos embargos de declaração propostos no final de 2022, acatou o pedido da União para modificar a decisão. Com isso, ele efetivamente cancelou o tema 1112, prejudicando de forma direta, e talvez irreparável,
todos os aposentados e pensionistas que aguardavam a revisão. Este episódio, por si só, revela como decisões judiciais de imenso impacto social podem ser fortemente influenciadas por mudanças políticas e pressões econômicas, e não necessariamente por critérios jurídicos rígidos e consolidados. A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, foi profundamente abalada. E o que são exatamente esses embargos de declaração que causaram tanta confusão? De forma simples, embargos de declaração são mecanismos jurídicos que servem, em tese, para esclarecer pontos obscuros, corrigir erros materiais, sanar omissões ou eliminar contradições em decisões judiciais. Eles não deveriam servir para alterar o mérito, ou seja, o resultado principal do julgamento. Só que, neste caso específico da revisão da vida toda, eles foram utilizados pela União como um instrumento para modificar de fato o entendimento do Supremo, mudando completamente o resultado prático da questão. O embate ficou ainda mais acirrado quando ficou claro que decisões judiciais já consolidadas, com maioria formada, podem ser revistas a qualquer momento com base em argumentos políticos ou econômicos, como aquele, repetido à exaustão, de que, se a revisão da vida toda for concedida, o Brasil vai quebrar. Essa frase, fortemente associada ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro quando ainda estava em mandato, ecoou nos corredores do poder e parece ter encontrado ressonância em alguns gabinetes do STF. Outro ponto que merece destaque e uma análise mais atenta é a relação dos ministros do Supremo com o governo federal. Por exemplo, o ministro Edson Fachin, conhecido por ser extremamente discreto em suas manifestações públicas, declarou de forma clara que não pretende interferir no funcionamento do legislativo. Essa posição, aparentemente republicana, pode ser interpretada como um sinal de que ele pode vir a votar contra a revisão da vida toda, sob o argumento de que reverter o artigo 3º da Lei 9.876 de 1999 seria uma invasão da competência do Congresso Nacional, que foi quem legislou sobre a matéria. A posição de Fachin é especialmente relevante agora que ele assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes como vice-presidente, a partir do dia 29 de setembro de 2025. Essa nova configuração da cúpula do Judiciário reforça uma tendência de manutenção do status quo e de resistência a decisões que possam trazer grandes impactos financeiros para as contas públicas, independentemente da justiça da causa. Nesse contexto complexo e volátil, não é raro se ouvir que as decisões do Supremo estão sendo politizadas. E quem está perdendo com isso, de maneira incontestável, são justamente os aposentados, que dedicaram décadas de trabalho ao país e agora veem seus direitos sendo relativizados por decisões administrativas e votos que mudam conforme o vento da política. É importante entender, de uma vez por todas, que a chamada revisão da vida toda nada mais é do que o direito que o aposentado tem de incluir no cálculo do seu benefício todas as suas contribuições feitas ao longo da vida, inclusive e principalmente aquelas anteriores a julho de 1994, antes do chamado Plano Real. Atualmente, o INSS, por força da regra de transição da Lei 9.876 de 1999, calcula a aposentadoria considerando apenas as contribuições a partir de julho de 1994. Isso prejudica milhares de trabalhadores que tiveram os melhores salários e, consequentemente, as maiores contribuições, justamente nos primeiros anos de sua vida laboral, em décadas como as de 70, 80 e início dos anos 90. Muitas pessoas não sabem que, em 2022, o Supremo Tribunal Federal chegou a reconhecer esse direito em uma decisão histórica. Mas, logo depois, uma série de embargos e manobras jurídicas, patrocinadas pela AGU, começaram a minar essa conquista. Infelizmente,
o clima entre os ministros e suas decisões é de completa instabilidade, pois nunca se sabe se um voto será mantido ou revertido diante de novas pressões externas, sejam elas políticas ou econômicas. Um exemplo prático e contundente foi o destaque pedido por Nunes Marques em março de 2022, logo após a vitória dos aposentados no plenário virtual. O pedido de destaque, feito no último minuto, suspendeu automaticamente o julgamento e o levou para o plenário físico, reabrindo a possibilidade de um novo debate e da produção de novos votos, quando o tema já estava, para todos os efeitos, pacificado com uma maioria consolidada. E a complexidade não para por aí. A ministra Rosa Weber, que tem sido um dos pilares de resistência e coerência dentro do Supremo, possui um voto sólido e favorável aos aposentados e conta com a adesão do ministro Edson Fachin em seu entendimento original. O ministro André Mendonça também surpreendeu a muitos ao se posicionar favoravelmente aos aposentados, com um voto técnico e bem fundamentado, criando uma polarização interna contra ministros como Alexandre de Moraes, que agora lideram os votos contrários à revisão. Tudo isso torna ainda mais complexo e imprevisível o cenário, já que o voto de cada ministro pode ser decisivo para definir o futuro de dezenas de milhares de pessoas que dependem dessa correção para ter uma velhice mais digna. No meio de tantas idas e vindas, é fundamental que o aposentado saiba exatamente o que cada peça desse quebra-cabeça significa. Por exemplo, a ADI 2111, que está no centro das atenções agora, trata especificamente da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999. Se o Supremo decidir que esse artigo é constitucional, a revisão da vida toda pode ser sufocada de uma vez por todas, já que não haverá mais brecha jurídica para incluir contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. Isso porque o artigo 3º estabelece a regra de transição que descarta essas contribuições. E é exatamente esse ponto que está em xeque e pode afetar a vida de milhões de brasileiros que contribuíram desde os anos 80 e até antes. Outra questão relevante, que demonstra a força do Estado contra o cidadão, envolve a atuação incansável da Advocacia Geral da União. A AGU tem sido implacável na argumentação contra a revisão da vida toda perante o Supremo. Recentemente, a AGU peticionou para que o processo da ADI 2111 seja julgado improcedente e pediu, como um golpe de misericórdia, a antecipação do trânsito em julgado. Em termos simples, a AGU quer acabar de vez com o debate sobre o tema, impedindo que novas interpretações jurídicas, recursos ou embargos possam abrir margem para futuras discussões. É uma verdadeira corrida contra o tempo que, no final das contas, só prejudica quem mais precisa e quem menos pode se defender: os aposentados. Agora, um ponto que muitos desconhecem é que, enquanto essa verdadeira guerra jurídica ocorre nos tribunais superiores em Brasília, diversos deputados e senadores têm recebido demandas de aposentados e grupos de pressionamento para que defendam a ideia legislativa de tornar a revisão da vida toda uma regra clara e definitiva no INSS, por meio de uma nova lei. Porém, há uma clara e frustrante indisposição de grande parte dos políticos em assumir essa briga pública. A pauta envolve altos custos para as contas previdenciárias e, por isso, pode gerar reações negativas no mercado financeiro e até em outros segmentos do governo. O resultado é uma compressão do tema no legislativo, onde tudo fica parado em alguma comissão, e poucos parlamentares se mostram realmente engajados na defesa dos aposentados, muitos com medo de serem rotulados como gastadores. E é nesse cenário de omissão do legislativo e de instabilidade do judiciário que a pressão social se torna a ferramenta mais fundamental.
Mesmo que alguns aposentados e lideranças do movimento tenham sugerido fazer manifestações coletivas e presenciais em Brasília, a maioria dos pensionistas não apoia ações físicas, que demandam custos e logística complexos, e prefere mobilizações nas redes sociais, via WhatsApp, telefonemas aos gabinetes ou lives informativas. O objetivo é convencer parlamentares e mobilizar a opinião pública em torno do tema. Afinal, a luta precisa ser coletiva, mas também estratégica, sem dispersar esforços em ações que podem não ter resultado e acabar dividindo ainda mais o grupo, que já é tão vulnerável. Outro ponto prático e de extrema importância para quem acompanha a pauta é compreender que, até o dia 2 de outubro, a assessoria jurídica e de imprensa do movimento está garantida. Esse suporte é resultado direto do esforço coletivo daqueles que contribuíram financeiramente até aqui. Portanto, uma informação crucial. Não é mais necessário fazer doações, nem sequer enviar PIX para grupos ou movimentos ligados à revisão da vida toda, pois há recursos suficientes para manter o acompanhamento profissional e o trabalho de advocacy até esse prazo. E essa é uma informação relevante para evitar golpes e pedidos oportunistas de dinheiro que podem aparecer em nome de uma causa tão nobre. Já indo para uma análise mais detalhada dos votos individuais dos ministros, vale ressaltar que a ministra Carmen Lúcia, que até o momento não protagonizou grandes atuações em defesa da revisão da vida toda, teve, no entanto, um papel fundamental ao pedir vista. Esse ato garantiu um tempo precioso para que a ideia legislativa fosse melhor embasada, articulada e levada à discussão pública. A preservação do tempo foi, de fato, o máximo que ela podia fazer juridicamente diante do contexto conturbado, já que modificar decisões consolidadas do Supremo é uma tarefa extremamente difícil e controvertida, até mesmo entre os próprios ministros, que prezam pela estabilidade de suas decisões. É importante lembrar também que o voto favorável e bem fundamentado dos ministros André Mendonça e Rosa Weber fortalece enormemente o movimento dos aposentados. Esses votos servem como um poderoso argumento técnico e moral para futuros debates no Congresso Nacional, mostrando que a tese não é uma aventura jurídica, mas sim uma interpretação justa da lei. Porém, essa força não garante um resultado imediato no STF, já que o placar final depende do posicionamento de outros ministros, muitos deles historicamente alinhados com as posições do governo federal e extremamente preocupados com o impacto financeiro da revisão nas contas públicas. O embate direto de argumentos entre André Mendonça e Alexandre de Moraes durante os julgamentos é um dos principais retratos dessa polarização, mostrando que nem mesmo argumentos jurídicos robustos conseguem, por vezes, vencer a barreira do interesse político ou da preocupação fiscal. No cenário atual, com Edson Fachin assumindo a presidência do Supremo a partir de 29 de setembro e Alexandre de Moraes como seu vice, os aposentados devem ficar mais atentos do que nunca a fatos novos e buscar constantemente informações oficiais e seguras. É crucial não serem enganados por boatos e falsas promessas divulgados por quem vende expectativas em redes sociais. É notório que, nos últimos 3 anos, muitos oportunistas se aproveitaram da instabilidade das decisões para divulgar fake news e criar uma cortina de fumaça e insegurança jurídica entre os aposentados, prometendo resultados milagrosos que nunca se concretizaram. No campo prático, a orientação para os aposentados e pensionistas que desejam solicitar a revisão da vida toda é, primeiramente, buscar apoio de um advogado especializado em direito previdenciário. É essencial acompanhar de perto as decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre atento às novidades que podem surgir da ADI 2111, do tema 1112 e de eventuais projetos legislativos que possam, eventualmente, avançar no Congresso Nacional.
Não é o momento de baixar a guarda, de desistir ou de acreditar em informações não oficiais. O momento é de cautela, pesquisa constante e articulação coletiva. É fundamental também que todo aposentado saiba interpretar as consequências práticas dos votos dos ministros. Por exemplo, votos que reforçam a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999 significam, na prática, a exclusão definitiva e legal de todas as contribuições anteriores a julho de 1994 do cálculo da aposentadoria. Isso pode comprometer significativamente e para sempre o valor dos benefícios de quem trabalhou e contribuiu durante boa parte da vida antes do plano real. É a validação de uma injustiça que já dura mais de 2 décadas. Nunca foi tão importante ter ciência de como funciona o trânsito em julgado, ou seja, o momento em que uma decisão judicial não pode mais ser objeto de recurso no judiciário e se torna definitiva e imutável. A Advocacia Geral da União, como já mencionado, tem atuado fortemente para antecipar esse prazo, fechando todas as portas para recursos e deixando os aposentados sem alternativas jurídicas dentro desse processo específico. Diante desse cenário adverso, o papel dos grupos de apoio e das lideranças do movimento da revisão da vida toda é manter a pressão nos poderes públicos e buscar, simultaneamente, soluções que possam ser adotadas no âmbito legislativo ou administrativo, como um projeto de lei que corrija essa distorção. Por fim, cabe analisar de forma crítica como ações individuais e oportunistas podem prejudicar o esforço coletivo. Há quem defenda projetos pessoais usando o nome da revisão da vida toda, mas o que se mostrou eficiente e trouxe as vitórias até agora foi a construção de um movimento coletivo que reúne mais de 122 mil aposentados em sua base de apoio. Individualizar a luta, transformando-a em uma plataforma pessoal, pode atrasar soluções e enfraquecer o grupo, pois divide esforços, cria desconfiança e reduz o poder de convencimento perante o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O momento é de união, foco e busca por informação de qualidade. Apenas com informação segura, orientação jurídica correta e mobilização coletiva, os aposentados poderão enfrentar as decisões que vêm sendo tomadas e buscar alternativas para não perderem de vez o direito à revisão da vida toda. Portanto, não se iluda com promessas fáceis que fogem do contexto oficial. Busque sempre esclarecer suas dúvidas com quem realmente entende do assunto e, principalmente, fique atento às movimentações do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. As decisões que estão sendo tomadas agora vão impactar não apenas a vida de centenas de milhares de aposentados de hoje, mas também a de futuras gerações que dependerão do regime geral de previdência social para garantir uma aposentadoria digna e justa. A luta continua e exige a participação de todos.